Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Espero que estejam bem, gente. Não vou poder esperar mais para mais gente entrar, porque senão a gente não consegue finalizar no horário de vocês, tá? E aí eu acabo desrespeitando quem entrou no horário. Então a gente já vai começar. Eu tinha a ideia de fazer hoje a aula de vocês junto com a turma do presencial, mas teve essa chuva aí que prejudicou tudo, né? Caiu a internet, caiu, na verdade, a energia algumas vezes lá no setor universitário, onde a faculdade fica, e o nosso servidor estava sem internet, então a internet estava oscilando muito o Wi-Fi. E aí, para vocês não ficarem prejudicados, eu optei em fazer com vocês separados hoje também, para a gente garantir uma conexão mais estável, tá? Então, qualquer dúvida aí, vocês me parem, vocês sabem, pode abrir o microfone e me chamar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Obrigada. Sim. Então, gente, hoje a nossa aula, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. A gente vai trabalhar inicialmente, vou apresentar para vocês a disciplina, como que nós vamos ter as atividades avaliativas, como que vai funcionar a nota de vocês. E aí eu vou passar para vocês a bibliografia e tudo mais. E aí a gente vai falar sobre normas de segurança de laboratório e depois a gente vai falar de amostragem, tá? Tudo isso na aula de hoje. Importante que na semana que vem a gente vai ter aula prática. A aula prática, pelo que a professora Cintia me passou, ela é obrigatória para todo mundo. Então, eu até pedi para o Natanel me ajudar com isso, que vocês me passem, vou até falar com ele depois, uma lista, uma relação de quem vai poder participar da aula prática na semana que vem para a gente fazer a divisão dos grupos, tá? A gente está com uma restrição de laboratório, então eu preciso entender quantas turmas práticas eu vou precisar para poder organizar certinho o horário lá no laboratório. Então, eu vou pedir para ele isso para montar com vocês quem são os alunos que podem vir para a aula prática. Quem não puder vir, tem o jeito lá de justificar certinho, né? A professora Cíntia já tratou isso com vocês. E aí eu tenho que passar uma atividade para substituir a aula prática, tá bom? Então a gente tem que ver esse tema, porque na terça-feira que vem a nossa aula vai ser prática, tá? Então, a nossa bibliografia, a básica, ela envolve esses 3 livros, sendo que um é a TACO, né, a Tabela de Composição de Alimentos aqui da Philip Tucunduva, tem o livro de Química de Alimentos e o outro de Introdução à Química de Alimentos. O Instituto Adolf Lutz, deixa eu só pegar um negócio aqui para eu mostrar para vocês. O Instituto Adolf Lutz, que é essa bibliografia aqui, a gente consegue algumas coisas na internet, tá? Então, conforme eu conseguir retirar alguns materiais, alguns métodos que a gente faz na aula prática também, eu vou compartilhando com vocês. Então, vocês vão precisar recorrer a essas bibliografias para fazer os relatórios de aula prática e algumas atividades durante a disciplina. Atividades que vão valer nota, tá? São os nossos pós-aula, que eu sempre vou postar para vocês lá no AVA. Hoje a gente já tem um pós-aula que vale nota. E alguns relatórios e estudos de caso também vale nota, e eu sempre vou mandar para vocês o modelo desses relatórios de estudo de caso, porque a gente faz o relatório, o estudo de caso com a discussão, e essa discussão ela tem uma referência bibliográfica, né? Tem ali a base que vocês procuraram na bibliografia, então essas atividades elas vão sempre ser formatadas nas regras da ABNT. Tá? Então, eu costumo passar um modelo para vocês de como que vocês devem fazer isso para me passar, mas sempre nas regras da ABNT. E aí, a nossa primeira VA, né? A primeira verificação de aprendizagem de vocês vai ser composta por algumas atividades. A primeira coisa é a prova que vocês fazem, vai ser no dia 6 de abril, ela vale 50 pontos. E aí tem outras atividades que vão ser 4 atividades de pós-aula, que vão valer 3 pontos cada uma, para totalizar 12 pontos de pós-aula. Nessas datas aqui, dia 2, dia 9, 16 e 23 de março.
Hoje a gente tem um fórum valendo 19 pontos e tem um outro fórum no dia 30 de março que vai valer 19 pontos também. Somando tudo, a gente vai ter 100. Na segunda VA, a gente vai ter aqui 50 pontos de prova, a prova vai ser dia 11 de maio, e 3 atividades de pós-aula que vão valer 4 pontos cada atividade. Vai ser dia 13, dia 20 e 27 de abril. E a gente vai ter um estudo de caso que vai valer 38 pontos no dia 4 de maio. Tá? Isso aqui compõe a nota do ciclo 2. Para o ciclo 3, a prova valendo 5 pontos, 50 pontos. Um questionário que vai valer 6 pontos no dia 8 de junho. Um simulado geral aqui nessa mesma data, no dia 8 de junho, tá? Só que aqui vocês vão me entregar em datas diferentes, tá? Chegando lá na frente eu mostro para vocês certinho. Tem alguém falando comigo aqui no chat? Peraí. Eu acho que tinha alguém falando comigo. Sim, gente, eu vou mandar para vocês, vou colocar na plataforma, tá? Os slides. Na primeira aula são quantas por aulas? Não entendi, Marcela, a sua pergunta aqui da questão dessa, na primeira são quantas por aula? Bárbara, Oi? eu não consegui enviar a atividade pós-aula para você, porque eu tentei enviar um monte de vezes de tarde e dá erro, não sei por quê. Você fala da Eu aula até passada? te falei lá naquela aba lá de Fale com o Professor, não sei se você viu. Tá, esse da aula passada, que eu deixei lá para vocês, que eram os cálculos, né? Sim. Esse aí, a gente vai conseguir fazer ele na aula prática, porque eu não tinha colocado as fórmulas para vocês. Aí pode ficar tranquila, tá, Aline? A gente vai discutir isso na aula prática da semana que vem. Professora, normalmente os Sim. professores deixam o pós-aula para a gente responder até no dia da prova. A senhora também vai deixar? Ah, tá. Vai depender, por exemplo, esse pós-aula de hoje do fórum, a data para limite de entrega dele é na próxima terça-feira. Quer ver? Vai dar dia. Deixa eu só conferir no calendário. Alguns pós-aula vai ficar com a data mais aberta. Tem outros que vai ser de semana para outra. Então, esse de hoje vai ser para o dia 2 de abril, tá? Então, vocês têm até a próxima aula para poder postar. Que é um fórum que vale 19 pontos. Bárbara, eu Obrigada. estava perguntando da atividade pós-aula, mas agora você vai postar o negócio aí, tudo bem. Eu vou postar para vocês o que vai valer nota. A primeira atividade que vocês vão fazer para me entregar valendo nota é esse fórum, que é da aula de hoje, que eu vou passar para vocês no final da aula, tá? No ar, tem um pós-aula que vocês viram lá nos slides do final da aula passada, mas não precisa me entregar, não precisa fazer nada. A gente vai discutir aqueles cálculos na aula prática, porque vocês ainda não tiveram as fórmulas para poder fazer. Tá bom? Tá. Alguma outra dúvida, gente? Não? Então, vou seguir aqui. Então, as atividades de vocês, eu sempre vou reforçar. Então, por exemplo, nessa primeira VA, a gente vai ter hoje um fórum valendo 19 pontos. Eu vou postar para vocês no AVA assim que eu terminar a aula de vocês hoje, porque vai estar no final dos slides, eu vou explicar como que vocês fazem. E aí, vocês vão responder dentro do próprio fórum lá para mim, tá? E aí, como que vai ser essa resposta? Vocês vão colocar a resposta e o referencial teórico, né? A bibliografia que vocês consultaram para poder fazer. E vai valer 19 pontos. Aí eu costumo corrigir com vocês ou passar a resposta que é esperada para vocês terem uma noção do que vocês acertaram e erraram para poder fazer a prova, caso isso caia na prova também, tá bom? Então, a aula de hoje, a gente vai falar de amostragem e boas práticas de laboratório. Então, primeiro, a gente vai falar de boas práticas em laboratório, que eu preciso passar isso para vocês antes da gente ter a aula prática no laboratório, tá? Que são conceitos básicos de segurança. Então, uma coisa que vocês precisam ter em mente é que laboratório, seja de análise de alimentos, seja laboratório de técnica dietética, os laboratórios em geral, são ambientes que eles colocam a gente a riscos, tá? E esses riscos colocam a saúde de vocês, a saúde do professor, do técnico que está lá, da instituição, né?
a responsabilidade da instituição com vocês em laboratório, tudo isso em jogo. Então, a gente precisa entender o laboratório que nós estamos trabalhando, onde a gente está tendo aula, e nos adequar às regras desse laboratório. Então, o laboratório que a gente vai ter aula de bromatologia é o laboratório de Química 3, que fica ali no bloco C. Tá? Esse laboratório, ele conta com o responsável técnico, que é o Adriano, ele é um químico, e ele tem lá todas as normas e procedimentos de laboratório. Nós estamos indo até o laboratório, utilizar para fazer aula prática, a gente precisa respeitar essas normas, tá? E cuidar no laboratório para que nada de ruim aconteça, principalmente a vocês, que são nossa responsabilidade enquanto alunos dentro da instituição. E aí, para a gente começar a falar de ambiente laboratorial, de segurança de laboratório, a gente precisa entender que risco e perigo são conceitos diferentes. Então, o perigo é a condição que eu vou ter um potencial dano. E o risco é a chance de acontecer um acidente em cima daquele perigo. Então, o perigo eu não posso evitar. Por exemplo, eu tenho um perigo ali de um material biológico que está contaminado. Se eu não souber manusear esse material biológico, se eu não tiver todos os cuidados que eu preciso ter, vai ter ali um risco de contaminação. Então, o perigo, ele geralmente não é evitável dentro de um laboratório. Muitas vezes, a gente tem que se expor àquele perigo para fazer determinada análise. O que isso significa? A gente vai precisar fazer análise de cinzas na semana que vem. A gente vai mexer com equipamento que chega a 550 graus Celsius. É um perigo? Tem como a gente fazer essa análise de cinza sem esse equipamento que vai a 550 graus Celsius? Não, não tem. Então, o perigo eu não consigo evitar nessa situação, mas o risco, aí sim eu consigo evitar com todos os cuidados que a gente vai tomar dentro do laboratório, tá? Então, o perigo é isso, é a condição que eu vou ter um dano, um potencial dano. E o risco é a chance de ter efeito adverso decorrentes do perigo, tá bom? São conceitos diferentes. Aqui vem alguns exemplos, tá? A gente mexe basicamente com produtos químicos, são os riscos, né, que a gente se coloca aí dentro de um laboratório de análise de alimentos, são riscos físicos e riscos... Alguém me perguntou alguma coisa aqui? Não, acho que não. Riscos físicos e riscos químicos, tá? A gente não vai mexer com riscos biológicos, micro-organismos nos laboratórios nas análises de alimentos. Esses riscos, eles estão descritos na NR número 9, e aí eles trazem para nós o que são, o que a gente faz para evitar, quais são os procedimentos. Eu trouxe aqui para vocês um resuminho. Então, quando a gente fala de riscos físicos, são riscos relacionados também a situações, tá? A gente precisa ter instalações adequadas, ferramentas adequadas, equipamentos adequados. A postura dentro de laboratório é uma coisa muito importante a gente ter, tá? Tomar muito cuidado de nunca estar, assim, numa postura relaxada e despreocupada dentro de um laboratório. Se eu estou em um ambiente que oferece risco à minha saúde, à saúde dos meus colegas, eu preciso entender que aquele perigo existe e eu preciso tomar cuidado para que o risco não aconteça ali um acidente. Tá? Então, a postura, a repetitividade do que a gente faz, então, às vezes a pessoa ela fica exposta a um laboratório por 10, 12 horas fazendo experimento. No final do dia, ela já está exausta, ela já está confundindo as coisas, tudo, já não está legal. Então, esse tempo exposto aí ao laboratório é um risco também, tá? A falha humana e a negligência também colocam a gente em situação de risco. Então, eu sei que o caminho certo é eu transportar o reagente dentro de uma bandeja. Porque se caso esse reagente caia, se ele deita, né, ele escapole da minha mão, eu tenho ali uma bandeja que está segurando esse reagente. Então, por segurança, eu vou transportá-lo dentro da bandeja. Mas eu tô com preguiça, eu vou pôr ele aqui debaixo do braço e vou sair andando com ele no laboratório. Então, por preguiça, por negligência, ou às vezes por não saber, a gente acaba cometendo um acidente dentro do laboratório. A questão de manuseio de compostos químicos, voláteis, corrosivos, ácidos, básicos, enfim. A gente tem sempre que usar os EPIs adequados. Então, para aula prática, gente, vocês precisam ir de jaleco, tá? As luvas vocês não precisam levar, a gente vai usar as luvas adequadas para determinadas análises. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando
com alimento quente, com amostras quentes, está manuseando ali vidrarias quentes, a gente não usa a luva de látex, que a luva de látex, ela pode derreter e acabar causando queimadura. Então, as luvas, a gente tem que saber qual tipo de luva para cada tipo de análise, tá? Sapato fechado, então não pode ser sapatilha, tem que ser um sapato que cubra todo o pé, né? A sapatilha deixa o pé muito descoberto. Touca para a cabeça, porque a gente está trabalhando ali tanto com a segurança de vocês, quanto também com a segurança da análise. Se cai um fio de cabelo ali, a gente perde toda a análise que a gente está fazendo. E a máscara, a gente está usando sempre máscara, né? O óculos também, vocês não precisam levar para aula agora, não. A gente vai usar o óculos em outras análises, tá? Na semana que vem não precisa. E esses daqui são alguns equipamentos de segurança que eu acho que vocês já conhecem. Esse daqui é um lava-olhos, tá? Então, se acontecer algum acidente dentro do laboratório, vocês vão acionar, né? Bate a mão aqui nessa mãozinha, aciona o lava-olhos e vai vir um jato de água aqui no olho, caso caia alguma substância prejudicial aí no olho. Essa daqui é a capela que a gente geralmente usa no laboratório de análise de alimentos. É uma capela que tem um sistema de exaustão aqui e vai aí, então, dissipar todos os compostos voláteis que são prejudiciais para a gente não aspirar isso. Um outro exemplo também que a gente usa a capela é quando a gente vai manusear lã de vidro, né? A gente usa lã de vidro em algumas análises, principalmente para fazer extração de lipídios. É uma lã feita de vidro, então ela é altamente cortante. A gente trabalha com ela dentro da capela porque ela é muito levinha, então qualquer coisa ela voa e ela corta. Então tem que trabalhar com ela dentro da capela. O que é importante da capela, gente, é que esse vidro que fica aqui na capela, ele tem que estar sempre colocado na altura certa, tá? Não adianta eu estar trabalhando dentro da capela, né? Com o vidro lá em cima, ou seja, o vidro não tá me protegendo de nada, tudo tá vindo aqui no meu rosto. Então, o vidro ele tem que estar na altura certa, tampar o meu rosto e deixar um pedaço do meu braço só dentro da capela para manusear os reagentes, a substância, né, a análise que você estiver fazendo. E a nossa postura na capela, então a gente nunca vai deitar sobre a capela, colocar o peso do corpo ali para frente da capela, né, a postura ereta, e aí só o braço lá dentro, o rosto protegido disso. Essa outra aqui é um fluxo laminar, que geralmente a gente utiliza para fazer análise microbiológica, tá? A gente não usa isso muito em análise de alimentos. Na análise de alimentos, a gente usa a capela mesmo, que é uma cabine de segurança que tem essa exaustão. Essa capela, gente, ela não tem sentido não estar ligada enquanto você estiver usando. A gente liga para que o sistema de exaustão funcione, para que puxe aqui para cima dela todas as impurezas, os compostos voláteis, enfim. Tá? Então, a capela tem que estar com vidro na altura certa e sempre ligada, beleza? E aí, outra coisa que a gente está falando é a questão de postura. Então, eu estou dentro de um laboratório, independente se eu estou usando o microscópio, se eu estou na capela, se eu estou sentada esperando uma análise acontecer, eu preciso ter uma postura adequada, tá? A questão da postura, a gente precisa, inclusive, estar sempre pronto para uma reação de fuga ou de pronto atendimento ali para uma necessidade maior. Tá? Pode acontecer, a gente tem que entender que dentro de laboratório, a gente nunca vai estar relaxado, a gente sempre vai estar naquela postura defensiva de estar protegendo de todos os problemas que possam acontecer ali dentro. Então, a postura nossa ela é muito importante dentro de um laboratório. E aí, a gente tem algumas boas práticas que eu acredito que vocês já saibam, porque vocês já tiveram aula em outros laboratórios. Então, é proibido o uso de celular, é proibido comer dentro do laboratório, beber, tá? Os equipamentos e os utensílios, a gente precisa saber manusear, senão a gente corre o risco de não só não conseguir chegar no resultado esperado da análise, mas também de estragar o equipamento, de causar uma explosão, um incêndio dentro do laboratório. Então, assim, não é feio a gente falar não sei, né? O feio é a gente falar eu vou fazer e a gente faz de um jeito errado. Então, leia o manual antes ou busca alguém para ajudar. Então, vocês sempre terão um professor perto, eu sempre vou estar com vocês, e a gente tem também o Adriano, que é o nosso responsável pelo laboratório para auxiliar. Tem dúvida, gente? Chama. Não é feio ter dúvida, não é feio não saber. Já falei isso para vocês. Vão ter coisa que vocês vão me perguntar, eu vou falar, olha, eu vou procurar saber, eu vou estudar, porque isso eu realmente não sei. Né? Eu prefiro falar isso para vocês que falar uma coisa sem ter certeza. Então, a gente não sabe, a gente busca saber, pergunta para quem sabe.
né? A gente não é obrigado a saber tudo. Isso dentro de laboratório evita muito acidente, evita a gente fazer muita coisa errada, tá? Então, perguntem sempre. Outra coisa, gente, os produtos químicos, as amostras que vocês forem fazer, tudo que vocês estiverem sobre a bancada manuseando tem que estar identificado. Então, se eu estou usando um becker com água para diluir algum outro composto, nesse becker que está com água, eu tenho que escrever água destilada, o que quer que seja. Tem que pôr o nome e a data, tá? Pelo menos isso. Por quê? Porque às vezes um colega descuidado, às vezes você saiu do laboratório e vem alguém usar, olhou aquilo ali, acha que é água isso daqui, e vai usar e na verdade é um ácido, tá? Ou é um outro componente corrosivo, alguma coisa nesse sentido. Então, todo produto químico na bancada, toda amostra, tudo tem que estar identificado. Uma coisa que a gente não faz em laboratório é cheirar reagente. Então, tem um becker lá em cima da bancada, eu acho que é água que está aqui dentro. Não, não é água. Gente, se o que você estiver cheirando for corrosivo, for alguma coisa tóxica, vai machucar todo o seu nariz, olho e por aí vai, tá? Então, a gente não cheira nada em laboratório, a gente não empina o nariz em nada de laboratório. Por isso que tudo tem que estar identificado pela segurança de vocês, tá? A questão de circulação de pessoas estranhas, vocês já sabem, né? Então, uma coisa que a gente vai fazer é dividir os alunos para aula prática, a gente está com capacidade reduzida no laboratório pela pandemia, então a gente vai dividir em grupos, tá? Gente, eu vou ter que sair aqui e fazer um outro link, porque senão esse aqui vai cair. Espera aí, só um pouquinho. Eu já crio o link aqui e já mando para vocês. O meu tá caindo com 40 minutos. A gente tem mais 9 minutos nesse link, deixa eu já pegar um outro. Só um minutinho. Vou colocar aqui 9h30. Bom, quando esse link cair, vai ser daqui 8 minutos. Vocês vão entrar nesse outro aqui. Vou botar aqui para vocês. Tá. Então, quando cair, a gente vem para esse, tá? Vamos lá. Cadê minha aula? Estão vendo minha tela, gente? Dos slides? Sim. Tá, obrigada. Então, como eu estava falando, os compostos químicos, eles são todos identificados, tá? Lá na faculdade existe um controle muito bem feito em relação a isso, que inclusive a quantidade de reagente que a gente tem dentro de um pote, o técnico sabe. Então, se acontecer de perder bastante, alguma coisa assim, ele vai saber que a gente é errado perder, gente, não é errado. O que acontece é que em muitos laboratórios, às vezes as pessoas usam reagentes desviam reagentes para outros fins, né? Então, a gente tem que ter todo o cuidado possível com a segurança, porque um reagente químico na mão errada é um problema muito grande para todo mundo, né? Coloca todo mundo em risco. Então, a gente tem esse controle aí dos reagentes de maneira muito bem feita na faculdade. Essa aqui é uma foto de uma autoclave, não sei se vocês já viram em algum lugar. Então, a autoclave, ela é como se fosse uma panela de pressão bem grande, né? Então, geralmente, ela fica em um lugar mais afastado por questão de segurança. É um equipamento de risco. Então, quem manuseia autoclave tem que ser uma pessoa que saiba manusear para não colocar, não fazer nenhum acidente.
E aqui são as pipetas, tá? As pipetas, gente, uma coisa extremamente importante é que a gente tem dois tipos de pipeta. A pipeta manual e a pipeta automática. Essa daqui é a pipeta manual. Uma coisa extremamente importante é a gente não pode sugar nenhum líquido com a pipeta pela boca, tá? Então, às vezes eu quero, sei lá, eu preciso de 1 ml, então eu vou puxar aqui com a boca rapidinho para não ter que pegar a pera. Isso é um erro enorme, você coloca em risco a sua saúde, você contamina o reagente, você contamina toda a sua análise. Então, precisei fazer pipetagem manual, eu vou pegar uma pera e fazer a pipetagem com uma pipeta do volume correto, tá? Eu também não posso pegar uma pipeta de 10, querendo pegar 12 ml de um determinado reagente, porque eu vou contaminar a pera também. O líquido vai subir e contaminar a pera, então não pode. Tá? Então a gente tem que pipetar com a pipeta certa, no volume certo, com o procedimento correto. A pipeta automática, ela evita esse tipo de erro. Então eu coloquei aqui, eu vou rodando com essa bolinha aqui o tanto que eu quero, aqui fica o volume, né? Então essa aqui, por exemplo, é de 100 a 1000 microlitros. Então eu coloco aqui, eu quero pipetar 200 microlitros. Vou colocar 200 aqui, e aí, quando eu puxar aqui, vai vir o tanto certinho que eu quero da minha solução. Descarta a ponteira que vem aqui, a ponteirinha dessa pipeta. Mas a outra pipeta manual, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter um olho muito bom e não usar a boca para puxar, tá? Existem laboratórios que têm carrinho para transportar material. E em outros laboratórios, quando não tem que transportar muito material ou o espaço é pequeno, a gente usa bandejas para carregar determinados reagentes, tá? Então, tem laboratório que tem essas bandejas, que é caso esse frasco caia ou derrame, né, esteja vazando, ele vaza ali na bandeja e não na sua mão, tá? Então, é uma questão de segurança também, a gente transportar esses reagentes, vidrarias, tudo dentro de uma bandeja, que é mais difícil eu deixar cair do que deixar cair 3 Beckers na minha mão, tá? E aqui são alguns procedimentos em relação a riscos. Então, a gente vai lidar na bromatologia basicamente com riscos químicos. E aí, o nosso cuidado tem que ser também com descarte. Terminamos uma reação, terminamos um procedimento ali, uma determinação. A gente vai descartar aquele resíduo. A gente precisa saber como descartar. A gente nunca joga resto de reação na pia, tá? A menos que o técnico do laboratório fale, não, isso daí pode descartar na pia. Fora isso, gente, a gente tem um lugar apropriado para descarte, tá? E não é na pia. E existem algumas soluções que, para descartar, a gente precisa antes neutralizar, tá? Então, tem alguns ácidos que, para descarte, a gente precisa colocar base nele para ele neutralizar um pouco mais o pH e vice-versa, tá? Então, existem essas peculiaridades que a gente sempre vai informar vocês. Olha, esse descarte aqui funciona de tal, tal e tal maneira, tá? Então, a gente precisa saber como descartar. E sólido, a gente nunca descarta junto com líquido. Tá? São descartes separados, são descartes diferentes. E essa daqui é a classificação de risco dos agentes químicos. Então, sempre que vocês verem esses símbolos, eles têm esses significados, né? Os explosivos, inflamáveis, os que provocam danos ao meio ambiente, que provocam danos à saúde, tóxicos, irritantes, oxidantes e corrosivos. Provavelmente, vocês já viram esses símbolos em rótulo desses reagentes, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, ele é oxidante, corrosivo e provoca destruição ambiental. Então, aqui eu consigo saber disso. Além dessa imagem, gente, eu tenho a descrição no rótulo do reagente. Então, estou com dúvida, o que eu vou fazer? Vou olhar o rótulo, tá? Eu tenho toda a imagem com a descrição e a descrição realmente falando aqui que tipo de produto ele é. Ele é reagente, ele é corrosivo, ele explode, o que esse negócio faz? Tá? A gente precisa sempre estar atento a essas informações antes de manusear alguma substância, tá? Isso é muito importante. Então, por exemplo, os que apresentam sinal de perigo, eles podem ser fatais com risco de intoxicação aguda. Tem aqueles que causam perigo à saúde por serem carcinogênicos, mutagênicos, toxicidade reprodutiva ou sensibilidade respiratória. Tem os inflamáveis e por aí vai, tá? Então, essa daqui é uma matriz que resume um pouco o que a gente falou sobre segurança de laboratório. Então, primeiro, a gente precisa identificar os principais riscos que a gente vai ter no laboratório. É biológico? É químico? É físico? O que é que acontece? Né? Então, no nosso caso, são riscos principalmente físicos e químicos,
né, que a gente vai ter aí. Os biológicos não, a gente não mexe muito com risco biológico no laboratório de análise de alimentos. A equipe, ela precisa sempre estar treinada e ciente dos procedimentos básicos de segurança de laboratório. E a gente precisa saber quais são os protocolos que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer para diminuir risco de acidente e de contaminação, tá? E também os protocolos da análise de alimentos que a gente quer fazer. E aí, a gente vai planejar, monitorar e executar os procedimentos para diminuir risco de acidente ou de contaminação. Tá? São passos que garantem que a análise que vocês façam seja uma análise segura, confiável, sem nenhum tipo de risco, sem nenhum dano para ninguém, tá? Agora a gente vai falar de amostragem, que é a última parte da aula. A gente pode sair desse link e entrar naquele outro link que eu mandei para vocês, que esse daqui já vai cair, tá bom? Eu vou sair aqui e a gente entra lá, pessoal. Ah, tem uma pergunta que eu vou responder lá no outro link, tá? Que eu vi agora.